Oi pessoal, vocês me conhecem do YouTube? Hoje eu quero falar um assunto científico, não estou falando aqui de religião, futebol e política. Sou cristão, respeito as outras religiões e os agnósticos. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a possibilidade da existência dos discos voadores. Realmente existe a possibilidade da existência dos discos voadores pela a teoria da relatividade geral. Eu gostaria de mostrar um cálculo rápido aqui, tá? Então, aqui no artigo você tem a lei de Newton, né? A lei de Newton, que é massa vezes aqui o UT, que é o vetor posição, tá? A derivada segunda em relação ao tempo da massa, que é a aceleração, então vai te dar uma força. Essa força vai estar em função de T, U de T, du de T, dt. Bom, resolvendo isso aí, você tem que ir integrando esse cidadão, sujeito à aceleração da gravidade, a massa cai fora, tá certo? E integrando você tem essa equação aqui de baixo, tá certo? Que eu vou procurar ser o mais rápido possível. Aqui nesse caso você tem a equação de potencial, que é a derivada parcial de segunda ordem de uxy dx2 mais a derivada parcial de segunda ordem de uxy de rho de y2 igual a zero. Isso de potencial. Equação de difusão ou calor, você tem aqui, ó, alfa e A são constantes, derivada de segunda ordem de uxt de rho de x2 igual a derivada parcial de uxt de rho de t. E a equação da onda, que é essa aqui, ó, de uma partícula. Nota que, nesse caso, você tem uma constante, mas a massa aqui se comporta de maneira diferente de uma onda. Então, você tem a derivada parcial de segunda ordem de ux de t de rho de x2 igual, vezes a ao quadrado, igual a derivada parcial de segunda ordem de uxt de rho de t ao quadrado, tá certo? Eu gostaria que observassem para mim aqui um instante. Olha só, pessoal, como você sabe que se essa caneta estiver trafegando na velocidade da luz, o espaço se contrai e à medida que o espaço vai contraindo, o tempo vai parando. Na velocidade da luz, o espaço se contrai e o tempo para. Então, se nós conseguirmos montar uma aeronave que viaje na velocidade da luz, o espaço zera, tá certo? O espaço se contrai e o espaço se contrai e o tempo dilata, ou seja, nesse ponto da velocidade da luz, o espaço, ela começa a trafegar na velocidade da luz, vai aumentando, 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 e o espaço vai se contraindo da aeronave, tá certo? E aqui nesse ponto, quando encosta aqui em C igual a 300 mil km por segundo no vácuo absoluto, aqui o tempo para. O tempo para. Então ela consegue atingir longas distâncias siderais em praticamente com atemporalidade, tá? Ultrapassando para cá, você já tem a antimatéria e aí você teoricamente vai para o passado, porque você passa a ver eventos passados, tá? Bom, enfim, nesse ponto aqui, uma aeronave que viaja na velocidade da luz, você tem o espaço se contrai, o tempo dilata, o tempo para. Então ela pode atingir qualquer ponto do universo, inclusive os universos paralelos, os buracos de minhoca, e nas black holes ela pode até acelerar mais e ir para o passado, tá? Mas ela tem que ter uma estrutura, essa estrutura com certeza, teoricamente falando, deve ser de supercondutor, que dá exatamente essa condição dela flutuar no espaço, tá certo? Então, é possível sim, se conseguirmos no futuro construir uma aeronave que trafegue na velocidade da luz, o espaço se contrai e o tempo vai parando até que aqui o tempo para. Nisso que o tempo para aqui, o que acontece? Ela entra na atemporalidade. Então,
ela vai trafegar para qualquer ponto do universo, inclusive, se for por os buracos de minhocas, universos paralelos, tá? Isso tudo eu estou falando a nível da teoria, aplicando a relatividade geral, tá? Então, pela relatividade geral de Albert Einstein, é possível sim a existência dos discos voadores, tá certo? Agora, se nós observarmos o nosso sistema solar, tá? O externo é finito e o interno é infinito. O nosso sistema solar, ele se parece muito com um átomo, tá? Então a estrutura atômica, ela se baseia, de certa forma, na configuração, por exemplo, do nosso sistema solar, com o Sol, 8 planetas. Tá certo? Só que no núcleo são nêutrons e prótons e você tem os elétrons orbitando, tá? Enfim, e os outros elementos, eles surgiram a partir de colisões, porque planetas eram antigas estrelas, e a partir de colisões, por exemplo, a colisão que teve de um planeta com a Terra, teoricamente falando, surgiu a Lua e deu origem a outros elementos químicos, como o carbono, pode ter gerado a vida. Apesar disso tudo, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, não estou falando aqui em religião, futebol e política, estou falando de física, tá certo? Respeitando outras religiões, os agnósticos. Dentro desse critério da Terra, não da relatividade restrita de Albert Einstein, mas na relatividade geral de Albert Einstein, se a velocidade vai se aproximando da luz, o espaço se contrai e o tempo vai parando, e o tempo dilata, o tempo vai parando, aqui o tempo para. Então ela consegue percorrer longas distâncias no universo numa atemporalidade. Uma aeronave construída nessas condições, com flutuação, com supercondutores, etc., no futuro, é possível, de acordo com a teoria da relatividade, é possível sim, geral de Albert Einstein, a existência de aeronaves, ou é possível, ou será possível ao homem construir aeronaves que possam fazer viagens pelo espaço sideral e desvendar muitos mistérios através da ciência, como Stephen Hawking queria fazer a equação do universo, queria elaborar a equação do universo para entender a mente de Deus. Isso não invalida a existência de Deus, sob meu ponto de vista. Eu acho que tem que ter um Criador para ter a criatura. Eu só quero dizer que um dia nós poderemos chegar a construir aeronaves que consigam desvendar de maneira mais eficaz os mistérios do nosso universo pela relatividade geral. E, adendo a isso, é possível a existência, sim, de vidas em outros planetas e é possível a existência, é possível a existência da viagem no tempo e é possível a existência não só de vidas em outros planetas, mas é possível, talvez, nós mesmos que viajamos no tempo, sejamos essas vidas em outros planetas. Eu estou especulando um pouco. Eu só quero dizer que é possível, sim, a existência de discos voadores, pela teoria da relatividade geral, como eu expliquei, não quero entrar mais nesse detalhe, de Albert Einstein. É possível, tá? Todo mundo achava que não era possível a existência de um carro sem roda. Hoje nós já temos o carro sem roda. Então é possível sim. Isso não invalida a existência de Deus, sob meu ponto de vista. Respeitando todas as religiões, não estou falando aqui de religião, futebol e política, estou falando esse canal é científico, e os agnósticos. Apesar disso, eu creio em Deus, eu creio na existência de um Criador por causa da lei de causa e efeito. Agora, é possível a existência de discos voadores pela teoria geral da relatividade de Albert Einstein, que eu vou finalizar. Essa caneta viaja na velocidade da luz, suponho que ela é aeronave, o espaço dela vai se contrair e o tempo vai parando, até que aqui nesse ponto o tempo para. Se ultrapassar, tipo no black hole, vai para o passado da antimatéria. Aqui o tempo para, tá certo? E pelos buracos de minhoca, os universos paralelos. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço.